Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre, dando continuidade à série de pregações que eu tenho feito sobre Efésios. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. E antes de eu começar, eu queria propor, assim, quase que uma provocação, do tipo assim, você já deve ter ouvido isso. Passa para mim, Cadu. Há poder em suas palavras. Quantas vezes você já não deve ter ouvido isso? Isso é algo que já existe há uns 30 anos, mais ou menos, na igreja brasileira, na nossa igreja evangélica. Acho que a primeira vez que eu ouvi essa história de que há poder em suas palavras, eu devia ser um menino de uns 13 anos de idade, há 30 anos atrás, quando eu ouvi o Caio Fábio pregando na igreja Betânia, lá em Niterói, sobre isso. Sobre não há poder em suas palavras, no sentido de que não há mágica. Eu não sou capaz de gerar poder, nem você e nem ninguém. Não há poder nas suas palavras. Isso é uma bobagem. Isso foi há 30 anos atrás, naquela época já existia essa história. Acho que a segunda vez que eu vi, alguns anos mais tarde, foi um pastor no seminário, aliás, era meu parente, eu estava no seminário, tendo aula lá. Para quem não sabe, eu fiz seminário e depois eu parei e fui fazer física. A física venceu. Aí eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí vocês conhecem a história. Mas eu comecei a fazer os 18 anos de seminário. E eu me lembro que o meu parente, pastor Francisquinho Cerqueira, estava contando sobre isso, e veio um e falou assim: pastor, o que você acha desse negócio de rema? Esse negócio de há poder em suas palavras? E a palavra dele foi assim, sutil e carinhosa, do tipo, isso é uma besteira, isso não existe, nunca vai existir, nós nunca vamos acreditar nisso. Mas o fato é que não, é óbvio que não há poder nas suas palavras, porque não adianta eu dizer assim, eu declaro que eu não vou ter doença, não é verdade. Simplesmente não, eu não sou capaz de gerar poder. Quem realiza o milagre é Deus. É óbvio que Deus pode usar as pessoas através da sua revelação para nós sermos instrumentos, para sermos veículos de Deus, como aconteceu várias vezes. Mas eu mesmo, da minha parte, gerar, ou dizer, eu não aceito isso, eu tomo posse daquilo, ou eu declaro aquilo outro, não vai acontecer. Por mais que eu diga assim, eu vou ficar rico, eu posso até ficar rico, mas isso não quer dizer que fui eu que gerei poder para isso. Deus vai ficar rico. Não vai acontecer. Aliás, é bem provável que Deus não queira que eu fique rico, porque isso pode corromper o meu coração. Não adianta eu virar e dizer assim, Deus, eu quero ficar alto. Eu não vou conseguir, por mais que eu tente, vocês sabem disso. Então não existe isso. Isso é chamado de confissão positiva e nós não acreditamos nisso. Mas se você me perguntar assim, sem mais nem menos, assim, fora de um contexto, Isardo, há poder nas suas palavras, ou há poder nas palavras? Eu vou dizer, claro que sim. É como não há poder nas nossas palavras. Imagine, por exemplo, uma mãe ou um pai que vira para o seu filho e diga todos os dias de manhã assim, meu filho, você nunca vai dar para nada. Há poder nas suas palavras. Esse garoto vai acreditar e vai crescer acreditando que realmente ele nunca vai dar para nada. É verdade. Há poder nas suas palavras. Um dos testemunhos mais bonitos que eu ouvi foi de uma menina que passou em primeiro lugar no vestibular. Ela era de escola pública, ela estudou numa escola carente, ela não era uma pessoa rica, e ela passou em primeiro lugar no geral. E eu li a história dela no jornal. E uma das coisas, perguntaram para ela as pessoas achavam, o que ela achava, por que ela tinha se tornado a melhor aluna e tinha tido tantos pontos bons no vestibular. E uma das coisas que ela contou, que eu achei bacana, foi o seguinte, meu pai era motorista de ônibus, se eu não me engano era isso, e ele não trabalhava de manhã. Eu chegava em casa da escola todo dia, e por volta do meio-dia a gente almoçava junto, e toda vez que eu entrava em casa, meu pai virava e dizia assim, chegou a alegria da minha vida. Isso fez muita diferença, porque ela acreditou, ela cresceu acreditando que ela era a alegria do seu pai, e ela era a alegria daquela casa, e porque ela acreditava em si mesma, isso fez uma grande diferença. Portanto, há poder nas suas palavras. Nós temos o poder de abençoar com as nossas palavras e de amaldiçoar com as nossas palavras.
Estava contando para vocês a história sobre maridos abusivos. Eu li, quando fiz a última pregação, vários relatos de maridos que se tornaram abusivos, ou companheiros que se tornaram abusivos. Sempre começa mais ou menos igual. Um cara muito sedutor, muito agradável, um cara super amoroso, mas com o tempo ele começa a se tornar uma pessoa agressiva. E com o tempo ele passa a ser um sujeito, um opressor. E o que é interessante é que isso é relato contínuo, recorrente em todos esses relacionamentos. É um homem que vira para a sua companheira, para a sua mulher e diz assim: você é gorda desse jeito, você nunca vai conseguir ninguém. Eu estou só aqui com você, mas se você se separar de mim, você nunca vai conseguir ninguém que nem eu. Bota a pessoa para baixo, humilha e diminui. Agora, um marido de verdade é aquele que bota a mulher para frente, né? É aquele que elogia a mulher, que ama a mulher, que tem sempre vontade de construir com ela um futuro melhor, tem planos com ela e que sonha com elas, e que é como o nosso Senhor Jesus, né? Que deu a vida por nós. De fato, há poder nas nossas palavras. Vocês devem saber. Por exemplo, existem grandes discursos na história que mudaram o curso do mundo. O discurso de Gettysburg, né? Gettysburg, do Abraham Lincoln, ou Eu Tenho um Sonho, do Martin Luther King, que vocês devem conhecer, ou aquele discurso do Winston Churchill, do Não posso prometer nada a vocês, além de sangue, suor e lágrimas. Existem discursos que mudam a história do mundo, que mudam a maneira como a gente vê as coisas. Quando os Estados Unidos foram invadidos pelos japoneses em Pearl Harbor, e aí Franklin Delano Roosevelt foi no rádio e fez um discurso lindo à nação, e toda a nação se inflamou e entrou na Segunda Guerra Mundial. Dizem que ele já sabia o que ia acontecer, mas ele esperou o ataque porque ele queria motivar a nação americana a lutar. Em outras palavras, existem discursos que mudam o mundo. Um dos discursos que mudou o mundo foi o Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero conversar com vocês, porque eu acho que a maioria de nós, eu acredito que todos nós aqui, bem provavelmente, não. Eu sei que eu não. Vocês, eu torço para que sim. Eu acho que vocês podem ser que façam um discurso que mude a história do mundo. Eu acho que eu nunca vou fazer um discurso que vai mudar a história do mundo. Mas vocês podem fazer um discurso que pode mudar a história de uma... Porque a Bíblia também diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Todos nós temos uma história que nós podemos contar de que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo. E que, ouvindo essa palavra, a fé é gerada no coração do homem por Deus, para que o homem tenha uma nova vida, uma nova oportunidade de se transformar. E todos vocês têm dentro de vocês essa palavra e pode lançar essas palavras ao próximo, dizendo: sim, há poder no nome do nosso Senhor Jesus. Então, vocês têm poder, e há poder nas suas palavras. É interessante porque eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que diz a Bíblia, que em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usar a língua comerão do seu fruto. Veja, você pode falar tanto para a vida como para a morte, e você colhe do fruto das suas palavras. Há uma midrash, um ensino judaico antigo, que diz o seguinte: que Deus, quando Ele falou, quando Ele proferiu, haja luz, houve luz. Deus colocou o seu fôlego e houve luz. Mas da mesma forma, Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro que era um homem, soprou o seu fôlego, o seu ruá, e houve, e aquele objeto inanimado se tornou um ser vivente. Em outras palavras, é porque nós também temos o fôlego de Deus dentro de nós. E esse fôlego está em nós. E nós também somos capazes de gerar vida ou morte através do nosso fôlego. Veja, se eu falo para o meu filho: você, meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu estou gerando vida. Quando eu digo para minha esposa: você é minha esposa amada, eu estarei com você e quero construir com você uma vida, eu estou gerando vida. Eu sou capaz de construir vida
com as minhas palavras, e vocês também. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Sobre a capacidade que nós temos de construir tanto vida como morte através das nossas palavras. E o texto que nós vamos estudar hoje é Efésios 4, de 29 a 30. Então eu gostaria de ler o texto bíblico e pedir a Deus que abra nossas mentes e os nossos corações para a palavra que será proferida nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Texto curtinho, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos orar, pedir a Deus que fale aos nossos corações então nessa noite. Pai amado, bendito Deus do universo, Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela palavra que será proferida, que o Senhor me ajude e sustente. Me sustente, me esconda atrás da cruz, para que eu possa ser um arauto digno da sua palavra, do teu evangelho. Toda distração que possa acontecer não atrapalhe a palavra mais importante. Mistura as tuas palavras com a minha, que eu te peço no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, como eu tenho falado nesse texto bíblico, essa série de mensagens que eu tenho feito, principalmente com foco em Efésios 4, são uma consequência de um contexto que começa no versículo 22 desse texto. Quando Paulo diz assim, vocês devem despir-se do velho homem, a partir do versículo 22, vocês devem despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Revestir-se, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, de Jesus. E é isso que eu entendo. Veja, eu não estou e nem quero pregar até para vocês religião ou religiosidade vazia. Religião é quando eu digo para vocês, você tem que fazer uma coisa assim, 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 assado, e vocês vão ficar com medo. Se vocês não fizerem, vocês vão para o inferno. Não é nada disso. Na verdade, o que nós fazemos não é a motivação, não é o medo. Porque a salvação já nos foi dada em Cristo Jesus. O que nós fazemos pelo que nós somos. É quem nós somos que define o que nós fazemos. E porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, é isso que define o que a gente faz. Deixa eu explicar para você com uma ilustração que talvez dê a vocês um entendimento mais profundo do que significa isso. Imagina um pai que é obrigado a mandar o seu filho para a guerra. Na verdade, ele não manda o seu filho para a guerra. O país é que manda o seu filho para a guerra, mas ele triste vê o seu filho saindo de casa, ele fica naquela insegurança, naquela angústia. Será que meu filho vai voltar para casa um dia? Então, a partir daquele momento, todos os dias se tornam cinza, ele começa a se sentir mal, ele não consegue mais ver alegria em absolutamente nada. Aquele bolo de maçã da Fabiana passa a não ter mais gosto de bolo de maçã. As coisas que faziam bem para ele, que ele gostava de fazer, ele já não gosta mais. Por quê? Porque ele está angustiado, com o coração duro, amargurado. Mas imaginem vocês que um dia o seu filho volta, e volta são e salvo, e ele tem a alegria de se reencontrar com seu filho. Aí todos os dias passam a ser dias alegres, ele começa a ter alegria em tudo. O bolo de maçã volta a ser doce, a vida passa a ter sentido, ele começa a ter alegria. É assim com a gente. Quando a gente é uma pessoa amargurada, vocês devem saber, a gente não consegue produzir palavras alegres, a gente não consegue elogiar. Parece que existe uma nota de fel de amargor em cada coisa que a gente fala. Mas quando a gente foi sarado por Jesus, e a gente sabe que a gente foi perdoado e é capaz de perdoar os outros, quando nós fomos reconciliados com Cristo e agora não conseguimos nos reconciliar com o mundo e com as pessoas à nossa volta, quando nosso casamento começa a fazer sentido, quando nossos filhos começam a nos dar alegria, quando as coisas nos vão bem, nós temos esse sentimento de contentamento, tudo muda. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você. Você começa a experimentar compaixão. Por que você experimenta compaixão? Porque a compaixão de Jesus veio para você em primeiro lugar. Isso
isso aí é armadilha do demônio, não precisa. Toda vez que eu vou pregar, é repreendido em nome do Senhor Jesus. Há poder na sua palavra. Mas a pergunta que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: o que é uma palavra torpe? Ou o que é, nessa versão, é o que é uma palavra torpe? Se você tiver a oportunidade de olhar numa outra tradução aí no seu celular, no seu tablet, você vai ver, por exemplo, que a NTLH, a nova tradução da linguagem dos dias de hoje, diz uma coisa um pouco diferente. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. O que são palavras que fazem mal? Ou o que nós podemos entender por palavras que podem não nos fazer bem? Bom, eu quero dizer para você que, olhando o texto no original, a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo é sapos. E essa palavra só é usada por Jesus em alguns contextos. E antes de eu explicar o significado dessa palavra, eu quero mostrar para vocês o contexto para vocês entenderem melhor o significado dessa palavra. Por exemplo, quando Jesus alerta sobre você ter cuidado com os falsos profetas, ele diz assim: a árvore boa dá frutos bons, e a árvore ruim dá frutos ruins. Essa palavra ruim é essa palavra sapos, dizendo como é que você reconhece um falso profeta? Pelos frutos que ela produz. A árvore boa produz fruto bom, doce e agradável. A árvore ruim não produz fruto bom. Uma outra vez foi quando os escribas e fariseus resolveram dizer que Jesus expulsava demônios porque estava colado com o demônio, estava assim com ele. Então assim, não, isso aí é um teatro que ele está fazendo. Ele diz expulso o demônio, como eles são do mesmo time, o diabo vai embora. Porque era um sinal messiânico de que Jesus tinha, de que o Messias teria autoridade sobre os espíritos imundos. E Jesus tinha autoridade sobre os espíritos imundos. E aí ficava aquela pergunta: bom, mas se ele tem autoridade, por que vocês não creem nele? Aí vem os escribas e fariseus e dizem assim: porque ele tem autoridade porque o demônio está maquinado com ele lá, por causa disso ali. Aí o que Jesus diz? Novamente Jesus usa a mesma metáfora. Da árvore boa saem frutos bons, da árvore ruim saem os frutos ruins. Vejam os frutos que eu produzo. São frutos de paz, de amor, de misericórdia. O amor de Deus é o que eu prego. E porque eu prego isso, eu produzo frutos bons. Uma outra coisa também que aparece no texto bíblico é quando vocês vão olhar na mesma parábola do joio e do trigo, logo abaixo tem uma parábola sobre peixes, em que os pescadores jogam os peixes, a rede fica cheia de peixes, eles puxam a rede para a praia, e aí o que eles fazem? Os pescadores se assentam e começam a separar os peixes que são bons dos peixes que são ruins. Os peixes que são ruins são jogados fora, os peixes que são bons são pegados. Essa palavra ruim é essa mesma palavra que Jesus está usando aqui. Então nós podemos retirar o seguinte significado da palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui: é que é apodrecido, ou tóxico, ou impróprio para o consumo. E a partir daí, nós podemos definir 4 características sobre palavras que são torpes. Gente, são 4 características que nós podemos usar sobre a palavra sapos. Em primeiro lugar, são palavras que não alimentam. Em segundo lugar, são palavras tóxicas que podem nos fazer mal. Em terceira, elas fazem mal, elas cheiram mal e tornam a atmosfera desagradável. E em quarto lugar, elas provêm de uma árvore ruim. Então vamos olhar para essas, se vocês conseguirem, e eu também, vamos olhar para essas 4 características de palavras que são torpes. A primeira é palavras que não alimentam. Eu entendo que isso está em consonância com aquele peixe que não tem alimentar para vender, que é imprestável, que é inútil, que não vale nada. É a advertência do apóstolo Paulo de você falar palavras fúteis ou palavras que não são de proveito para as pessoas. É como aquele servo que tem os seus talentos, entende
temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Veja, a palavra deve ser agradável e temperada com sal. Antes de você não entender esse texto, eu queria que você entendesse o seguinte: o que você fazia com sal naquela época? Tudo. Porque o sal era salário. Quando alguém recebia um salário, recebia daí a palavra salário. Então o que você faz com 1 quilo de sal? Muita coisa. Você troca por o que você quiser. Então sal é uma coisa valiosa que você não sai jogando por aí. E mais, sal tem que ter gosto. Porque naquela época não tinha esse processo que a gente tem de refinamento. Então, às vezes, o sal não tinha gosto, entendeu? Então, era importante que o sal fosse temperado, ou que o sal não fosse insípido. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é que as nossas palavras têm que ser palavras que não são fúteis, mas que são valiosas e agradáveis aos nossos interlocutores. A segunda coisa que o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você é que a palavra... Uma palavra mal, ela pode ser tóxica e nos fazer mal. Como, por exemplo, críticas e acusações. Existem críticas que são construtivas. E existem momentos em que você tem que confrontar as pessoas em amor. Aliás, é um sinal de amor confrontar alguém, mas para que ela seja edificada. Agora, se você confronta alguém e isso é para o mal, isso é desagradável. Aliás, é a palavra de Deus que diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Portanto, meus irmãos, uma das coisas que o apóstolo Paulo recomenda para mim e para você é que as nossas palavras sejam palavras de cura e não que machuquem os outros. Ele está dizendo para mim e para você que eu e você devemos ser esse tipo de gente. A terceira coisa que eu vejo é que as palavras mais são palavras que cheiram mal e tornam a atmosfera desagradável. Como, por exemplo, maledicência. Aliás, maledicência é um perigo. Conta-se uma ilustração do sujeito que disse que palavras lançadas ao vento são como um travesseiro de puma, né? Que se rompe e sai por aí e depois você não consegue mais catar de volta e trazer. Esse é um problema da maledicência. Tiago fala uma coisa parecida. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Por que a maledicência pode ser alguma coisa horrorosa? É porque é como usar o nome do Senhor Deus em vão. Porque o nome no judaísmo, no entendimento judaico, é muito mais do que só um nome. Hoje em dia você pega e chama uma pessoa com um nome. Não, o nome define quem você é. O nome é uma coleção de coisas como a sua reputação, que pensam de você, seus atributos, suas características. É por isso que quando Moisés pergunta, qual é o seu nome? Ele quer saber quem é você, o que você é. E o que Deus diz? Eu sou. Eu sou. Eu estou em tudo, sou tudo, vivo em tudo, eu sou. Eu não tenho nome, eu não consigo, você nunca mais vai conseguir me definir. E eu também tenho um nome, você. Por exemplo, quando você fala de mim, ou você me ataca por algum motivo, você também está ofendendo o nome dos meus filhos, você entende? Você está ofendendo o nome da minha esposa, porque eu dei o meu nome para minha esposa, ela carrega o meu nome. Você está ofendendo o meu ministério, você está ofendendo a minha igreja, o meu pastor, ou minha profissão, enfim. Quando você ataca alguém, você ataca tudo e você corrompe todo o meio em que essa pessoa se insere. Agora, a advertência do apóstolo Paulo diz: fale só aquilo que for para a edificação, ou torne a sua voz como meios de graça. Veja, há uma ilustração interessante sobre isso. Por exemplo, uma mãe que passou, um pai que passou a vida inteira chegando em casa, ele sentando para almoçar, e ela sentava e descascava em cima do pastor. Viu como é que essa pregação foi horrorosa? Viu aquela moça lá do culto? Você sabe o que ela anda fazendo? Ah, aquele regente ali daquele coral, não vale nada aquilo ali, rapaz. Ih, fulano de tal, você não sabe o que ele fez. Tem um cheque sem furo para não sei quem, não sei aonde.
E aí, quando os filhos crescem, você se espanta que seus filhos não querem ir para a igreja. Como assim? É óbvio. E você nunca foi um veículo de graça e você corrompeu a atmosfera. E agora seus filhos não acreditam. Não estou dizendo que ninguém faça isso ou fez isso. Pelo amor de Deus. É uma ilustração. Mas se você, aquilo que você fala é como uma semente que você está lançando no campo. E aquilo gera uma árvore. E aquela árvore gera um fruto. E esse fruto pode ser amargo, ou esse fruto pode ser doce. E está em você lançar as boas sementes que produzem boas árvores. E se você não tiver cuidado com as sementes que você lança, você vai corromper o jardim da sua casa. E a última coisa é que as palavras podem provir de uma árvore ruim. Porque a árvore boa produz fruto bom e a árvore ruim produz fruto ruim. Uma parreira brava não pode produzir uva docinha. É impossível. E o nosso Senhor Jesus é que diz isso. O nosso Senhor Jesus ainda diz uma coisa ainda mais assustadora sobre isso. É que do coração do homem produz coisas que são ruins. Que o coração do homem está infestado de coisas que não prestam. Ele diz em Mateus 15, a partir do versículo 18, mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Então, a partir daí, nós dizemos qual é o caminho para o homem. Se no homem há tanta imoralidade e imundície, qual é o caminho que Deus provê para nós? E a gente canta essas coisas para as crianças. O sabão, lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Quem conhece? Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Muito bem, é isso. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, através do seu sangue, nos limpou e nos purificou de todo mal. E quando Ele verteu o seu sangue no madeiro, Ele nos limpou de tudo isso. Então eu quero dizer para você que anda preocupado com o que você diz, que está na hora de fazer uma análise e pensar, está em você as sementes. E fazer uma análise de quais sementes você quer lançar no campo. E antes de mais nada, se perguntar que tipo de árvore você é. Porque se você ainda não foi purificado da amargura, do ódio, do rancor, da raiva, se você não tem manifestado a misericórdia e a compaixão, ainda tem tempo para você. O Senhor Jesus pode te limpar. Pode dar um fôlego novo, pode restaurar, e pode transformar a sua vida. E é isso que eu acredito que o apóstolo Paulo esteja falando para mim a partir do versículo 30, quando ele diz: o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Quando você fala uma coisinha errada, ele fica triste. E ele começa a falar ao seu coração: você não devia ter falado isso. Isso não condiz com quem você é. E você passa a perceber que você tem a oportunidade de mudar. Em TLH diz que o selo do Espírito Santo é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus nos libertará. Mas eu quero terminar essa pregação de hoje com um outro ponto muito importante. Aliás, um ponto muito falado ultimamente sobre quebra de maldição. Eu quero falar com vocês que existe sim quebra de maldição. E eu acredito nisso. Não talvez da maneira como o pessoal anda pregando por aí, mas da maneira como eu vejo na Bíblia. E porque, veja,
talvez exista alguma coisa que você tenha falado e você não consegue desfazer. Porque eu não sei você, mas eu já falei coisas das quais eu me arrependo profundamente. Aliás, eu sou uma fábrica de maldições, de coisas que eu devia ter dito e não podia ter falado. Acho que hoje mesmo eu falei um negócio desse para minha esposa. Você não devia ter falado assim comigo. Sabe o que eu falei? Problema seu. Não! Eu falei, você tem razão, não. Eu não devia ter falado assim com você. Me desculpa. Nós somos fábricas de maldições. Nós dizemos coisas que nós não devíamos falar. Nós proferimos maldições. E às vezes você, talvez, dentro de você, esteja pensando assim, mas como é que eu me livro de uma maldição? De uma mágoa, de um rancor, de uma tristeza, de um arrependimento que você tem calado fundo no seu coração, do qual você queira se livrar. E eu acho que a chave da quebra de maldição está nessa história linda sobre o apóstolo Pedro, que eu queria que o Cadu passasse para mim. Uma quebra de maldição, o que acontece? Deixa eu introduzir para vocês o contexto do texto bíblico. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, abre o teu olho que Satanás quer acabar com a sua vida. Ele disse, Senhor, eu sou capaz de morrer por você, até ser preso por você. E ele disse, Pedro, você não sabe de nada, hoje mesmo você vai me negar que me conhece 3 vezes. E vocês sabem a história, Pedro nega Jesus 3 vezes. E vocês também sabem a história que Jesus não negou Pedro, e por isso ele foi para a cruz, e por isso ele morreu, e por isso ele ressuscitou. E ele já ressuscitado, em João 21, nós vemos uma história bonita de que Pedro não sabia direito o que ia fazer da vida dele, tinha abandonado tudo para seguir aquele homem chamado Jesus, e ele não sabia mais, e ele diz assim, vou pescar. E aí os amigos de Pedro vão junto com ele, João, Tiago também vão. E aí era daqueles dias que não tinha mais peixe, e havia um homem na praia, assim, com o dia amanhecendo, disse, vocês pegaram o peixe? Não, então joga a rede para lá. Tá bom, eles jogaram. E aí eles começaram a pegar peixe, e aí João virou e disse assim, é o mestre. E aí Pedro mergulhou na água e foi ao encontro de Jesus, que estava ali na praia, ressurreto diante dele. E como era o feitio de Jesus, Jesus já estava fazendo um churrasco de peixinho ali, preparando o jantar. E aí vieram os outros discípulos, e eles se sentaram e comeram. E aí Jesus começa a conversar com Pedro, porque retira Pedro à parte e diz, Pedro, você me ama mais do que esses outros? E aí vocês têm um texto bíblico, sim, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim. E algumas pessoas acham assim, como Pedro negou 3 vezes, ele fez um encantamento, tem que quebrar 3 vezes também. É uma faca. Não é isso não, gente. Não é isso não. Para a gente entender esse texto, entender, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas é bom entender. Quando a gente lê esse texto no original, a gente vai entender o que está sendo dito. Na verdade, o que Jesus pergunta a Pedro é, Pedro, você me agapa? E a palavra ágape é um amor, daquele amor que a mãe tem pelo seu filho, aquele amor que um pai tem pelo seu filho, aquele amor de que você ama incondicionalmente. Ele pode fazer birra, você continua amando. Ele pode pisar no seu carro, você continua amando. Ele pode botar fogo no tapete da sala, você continua amando aquele moleque que não vale nada. Não é assim? A gente continua amando, mas não vale nada. E a resposta de Pedro foi uma resposta corrente para aquela época, meio assim, talvez ele disse, sai dessa, eu sou a espada, Senhor, eu filéute. Porque ele diz isso para Jesus. A resposta de Pedro é, Senhor, tu sabes que eu filéute, tu sabes que eu gosto de você. Que é um amor de amigo, é um amor de 2 pessoas que se gostam. O Senhor sabe que eu filéute. Sabe como é, Senhor? O Senhor sabe que eu filéute. E aí veio novamente, Jesus diz assim, então, dá de comer as minhas ovelhas, bromei, dá de comer as minhas ovelhas. E aí ele diz assim, Senhor, não, Jesus diz uma segunda vez, Pedro, você me agapa mais do que todos esses? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu filéute. E aí Jesus novamente põe mel, supervisiona, pastoreia as minhas ovelhas. E aí vem uma terceira vez, mas na terceira vez Jesus não fala,
Pedro, você me agafa. Ele fala, Pedro, você é filéu? Aí deu um estalo na cabeça de Pedro. E o que diz o texto bíblico é que Pedro se comoveu profundamente no seu coração, porque na terceira vez Deus vira-se para Pedro e diz, filéu. E qual é a resposta de Pedro ao nosso Senhor Jesus? O Senhor sabe todas as coisas. Aí ele disse tudo aquilo que eu e você sabemos. Senhor, tu sabe todas as coisas. O Senhor estava naquele dia que eu emprestei meu barco para o Senhor, e o Senhor pregou, e aí o Senhor virou para mim e disse assim, vamos até águas mais profundas. E aí eu disse, Senhor, eu passei a noite inteira pescando, não deu nada. O Senhor agora vai me mandar de novo para o mar? Vamos a águas mais profundas. Porque eu não te conhecia, Senhor, mas o Senhor já me conhecia. E o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor me mandou jogar a rede no mar. E o que eu falei? O que eu pensei no meu coração? Esse cara vai me ensinar a pescar? Eu que sou pescador, ele é carpinteiro? O Senhor sabe todas as coisas. Eu obedeci ao Senhor e eu pesquei. E eu percebi que naquele momento eu estava diante de um homem santo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que naquele dia que estava uma tempestade horrorosa e a gente estava no barco, a gente achou que ia morrer, e a gente viu um vulto branco vindo na nossa direção, dizendo, é um espírito que veio buscar nossas almas. E aí todo mundo começou a gritar, e o Senhor gritou lá do mar, não tenha medo, sou eu, fica calmo, estou indo ali. E o Senhor sabe o que eu falei, porque eu sou abusado. Eu virei e disse assim, Senhor, se é o Senhor, manda vir contigo. E o que o Senhor falou para mim? Então vem, e eu fui. E eu comecei a andar, mas no meio daquele mar e daquelas ondas, eu tirei os meus olhos de ti e comecei a afundar. E o que o Senhor fez? O Senhor veio na minha direção, porque o Senhor sabe todas as coisas. E disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Que naquele dia, na casa de Caifás, quando o Senhor estava sendo humilhado por todos os seus detratores e cuspido e ofendido, eu virei para todas aquelas pessoas e disse assim, eu não conheço esse homem. O Senhor sabe o que se passa no meu coração, que eu sou filéu, eu não sou capaz de amar como o Senhor é capaz de amar. É verdade, Pai. Tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que é isso mesmo. Eu sou filéu. Mas eu quero que você entenda a resposta de Jesus. Porque no meu entender, essa resposta é uma quebra de maldição que Deus dá para mim e para você. Porque a resposta de Jesus é muito significativa, porque Jesus vira-se para Pedro e diz assim, Pedro, quando você já era jovem, você se vestia como queria e ia para onde queria. Mas quando você se tornar mais velho, você vai se vestir, você vai estender a sua mão e outra pessoa vai te vestir e você será levado para lugares que você jamais gostaria de ir. Existe uma interpretação, e é a mais comum sobre isso, e eu acredito que essa é a interpretação do texto bíblico, é que, aqui está escrito, que isso é como ele seria morto, tá certo? O que o apóstolo João está dizendo para mim e para você nesse texto? Que ele seria maniatado e ele seria morto, de fato. Foi assim que aconteceu com Pedro. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Mas eu quero propor a você um outro nível de interpretação para esse mesmo texto. Quem sabe Jesus não quisesse dizer algo também um pouco mais profundo sobre esse texto? Quem sabe Jesus não quisesse dizer assim, Pedro, agora quando você era jovem, você se lembra? Quando alguém te machucava, você virava para mim e dizia assim, Senhor, podemos mandar descer fogo do céu para acabar com esse lugar? O senhor lembra disso? Mas quando você se tornar mais velho, você se converter, você será revestido do Espírito Santo de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter força para perdoar até 70 vezes 7. Você vai ser uma nova criatura. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando um momento da sua vida em que se alguém vinha com um gládio, com uma espada contra você, o que você fazia? Você desembainhava a sua espada e cortava a orelha do sujeito. Mas quando você se converter, você vai ser capaz de dar outra face.
E quando você for perseguido por causa do meu nome, você vai ser levado pelo vento do Espírito para fazer coisas que você jamais teria coragem ou poder para fazer, porque você será revestido do Espírito Santo de Deus e Ele vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. Você será uma nova criatura em Cristo Jesus e receberá poder do alto, e esse poder investirá você para perdoar, para amar. E você vai ser capaz de dizer assim: tende por motivo de grande alegria os sofreres perseguições por causa do nome de Jesus. E isso é quebra de maldição. É quebra de maldição porque Deus dá a você e a mim a oportunidade de termos poder revestido do alto, de perdoar pessoas que nos machucaram e nós pedirmos perdão a quem nós machucamos. Porque Deus nos dá poder revestido do alto para nós amarmos aqueles que nos ofendem, nos machucam ou já nos machucaram. Porque Deus deu poder acima de todo nome para que a gente faça a vontade de Deus, mesmo quando a gente não tinha coragem de fazer a vontade de Deus. Mas aí você vai dizer para mim assim: mas e quando eu falhar? Pedro continuou falhando. Pedro deixou Paulo na mão da Galácia e começou a se sentar com os judaizantes. Ele também continuou fazendo coisa errada. Ele não era perfeito não, gente. Depois que ele se converteu, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, também um profeta de Deus, mas não valia nada às vezes. Quando eu falhar, e quando eu machucar, e quando eu errar, aí eu tenho que me lembrar que eu sou fiel, que Pedro é fiel, que você é fiel, mas que o nosso Senhor Jesus é alto. E que o nosso Senhor Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. E que Ele reverteu toda a maldição que existia sobre mim, toda escrita de morte, todo rancor, toda a dor que eu tinha no meu coração foi levada na cruz do Calvário. Eu agora sou limpo pelo sangue do Senhor Jesus, tornado mais alvo do que a neve. E agora eu posso dizer que há um amanhã que o Senhor Jesus me purificou de todo pecado. Amém, gente? Amém. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Enquanto o grupo do louvor vem aqui nessa noite, eu quero perguntar a vocês: quais são as sementes que vocês querem lançar? E que tipo de árvore você quer ser? Enquanto nós cantamos a próxima música pensando nisso, eu quero que você deixe o seu coração aberto à palavra de Deus, que será ministrada através dessa canção. É isso que eu quero que você faça nessa noite. Queria pedir a vocês para se levantarem, vamos orar. Pai amado e bendito Deus do universo, Senhor dos senhores, se há alguém aqui que quer se tornar uma árvore que produz bons frutos, que ela ore, Senhor. Vem, Senhor, entra na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu acredito que o Senhor pode me dar poder de ter palavras de cura ao invés de morte. E Pai amado, que seja assim com cada pessoa nessa igreja aqui, que só profira palavras para a Tua honra e para a Tua glória, palavras de vida e não de morte. Se há rancor, se há dor, se há mágoa nos nossos corações, que essa mágoa seja retirada pelo sangue do Cordeiro, que a maldição seja quebrada pela compaixão, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo que nos purifica de todo o mal e que nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, Pai, sabendo que o Senhor sempre responde às nossas orações.